Está começando mais um Pod Business e o nosso tema hoje é do endividado ao investidor. E para isso trouxemos aqui diversos especialistas de todos os segmentos da área financeira, jurídico, para poder trazer essas orientações para vocês que estão nos assistindo agora. Vou começar agora já agradecendo pela ordem aqui a presença da advogada Soraya Fardim. Seja bem-vinda ao Pod Business. Obrigada, Átila. Obrigada, pessoal, por estarmos juntos neste dia. E é uma gratidão estar aqui com vocês. Meu nome é Soraya Fardim, sou advogada especialista em direito previdenciário e garanto às pessoas uma aposentadoria de máximo retorno. Ou seja, quem está pensando em se aposentar, já temos aqui a Soraya Fardim que vai nos dar a devida orientação do endividado ao investidor e quem está se aposentando. Chama. Seja bem-vindo aqui também, Renan Calazans. Eu sou especialista em consórcio, ajudo a cliente através do consórcio de uma forma segura o cliente conquistar o que você mais quer. Seja bem-vinda também, Sara Maísa. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui novamente, junto com os meus amigos especialistas em finanças. E meu nome é Sara Maísa, minha área de atuação é consultoria financeira. Hoje eu atendo tanto pessoa física como também empresas que querem cada vez mais alavancar os resultados financeiros. Então, fantástico. Seja bem-vindo também, Leonardo Borgo. Muito obrigado, Átila. Estou aqui como representando a pessoa que vai ajudar você a achar o melhor investimento. Então, fez todo o planejamento, ali depois buscando a melhor opção de acordo com o perfil, baseado no que você, no seu perfil de risco, no que você pretende alcançar, que você tem como objetivo. Eu vou te ajudar aí a achar o investimento para você. E seja bem-vindo também, Lucas Vargas. Muito obrigado, Átila. Agradecer meus colegas aqui da área de finanças. Eu sou Lucas Vargas, represento a Comprocred, uma empresa especializada em fomentar os parceiros clientes, disponibilizando os recursos necessários para o seu giro. Se eu não ficar rico depois desse podcast de hoje, esquece, porque aqui eu tô cercado de especialistas de todos os segmentos. Então hoje, ou eu fico rico, ou lascou de vez. E aí, eu já vou começar esse podcast aqui, quando a gente vai falar do endividado ao investimento, ao investidor, né? Eu vou começar já perguntando a Sara Maísa. O cara que está endividado, Sara Maísa, seja ele empreendedor, seja ele também um funcionário público, a gente sabe que tem pessoas que têm bons empregos, recebem bem, mas a pessoa não sabe o que fazer. Não sabe, na verdade, não é que ela não sabe o que fazer com o dinheiro. Ela não sabe nem para onde o dinheiro vai. Exato. Né? E sempre que você vê aquela pessoa que tem um bom emprego, às vezes nem mora bem, não tem um carro legal, não consegue construir nada, mas você sabe que ela tem um emprego bom e que recebe um salário que muitos gostariam de ter. Uhum. Como que a gente consegue ajudar essa pessoa que está endividado e não consegue construir nada? Perfeito, Átila. Essa questão do endividamento está muito em alta. Depois da pandemia, aumentaram os índices, então a gente tem aí, batemos um recorde de 78% da população endividada. E eu gosto sempre de dizer que está muito ligado ao comportamento. O dinheiro, ele é emocional, né? Nós precisamos entender como que as nossas emoções impactam nos nossos resultados financeiros. Muitas vezes as pessoas estão ali passando algum desafio, passou alguma situação e ela acaba descontando isso no dinheiro. Como assim? Briguei com minha esposa ou com meu esposo. E aí, automaticamente, às vezes a gente vai querer compensar. Tá? Então, é importante para as pessoas que estão nos assistindo que a gente entenda cada vez mais a nossa relação com o dinheiro, percebendo as nossas crenças, os nossos sabotadores, como que a gente está ali pensando a respeito do dinheiro. Porque o dinheiro, ele vai potencializar cada vez mais quem a gente é. O que a gente pensa a respeito dele vai fazer toda a diferença. Tá? Então, assim, para as pessoas que estão endividadas, a gente pensando em termos de estratégia também, é muito bom a gente olhar como que estão essas dívidas, quais são os índices ali, os juros que estão impactando. Muitas vezes a estratégia que eu sugiro é que a pessoa troque essa dívida. Temos aqui o Lucas também que faz esse fomento para as empresas. Então, a gente precisa avaliar todo um contexto. Mas o que eu quero deixar claro é importante que a gente entenda as raízes dessa dívida. Por quê? Para que esse comportamento não se repita. Fantástico. Então, tá ligado às emoções. É por isso que a gente vê vários casos de pessoas aí
que ganham na Mega Sena, Perfeito. que ganham dinheiro, às vezes recebem uma indenização e não demora muito tempo, daqui a pouco a pessoa está toda endividada de novo. E que ela vai olhar, o que eu fiz com o meu dinheiro? Ou seja, é psicológico. E tem gente que consegue vir do zero construindo, juntar dinheiro, construir coisas, ter uma segurança financeira para um momento de crise, né? E consegue tocar muito bem a vida. E tem gente também que tem dinheiro e que cuida e respeita tanto aquele dinheiro que fica aquele ditado que eu já ouvi muitas vezes, quanto mais rico, mais mão de vaca. Quem já ouviu falar isso? Não, o cara é mão de vaca, o cara é rico. Mas talvez é porque essa pessoa ela respeita muito mais o dinheiro do que a pessoa que não tem aquele dinheiro. E aí aquela pessoa que acha que aquele rico, que ele toma todo aquele cuidado com o dinheiro, cota, faz as coisas da maneira correta, acha que aquela pessoa é um mão de vaca. E até num determinado momento, eu ouvindo um especialista também em finanças na rádio, e ele ouviu uma pergunta da funcionária dele assim, todo cuidado para sempre apagar as luzes da empresa. Então, ele via um ambiente que não tinha ninguém, ele apagava a luz e falava, apaga a luz. E aí a funcionária dele fez a seguinte pergunta para ele. Nossa, mas tudo que o senhor vê, o senhor quer economizar, apagar a luz e tudo, mas o senhor gasta R$1.000 numa garrafa de vinho. E a resposta dele foi, será que não é por isso que eu posso gastar R$1.000 na garrafa de vinho? Ou seja, economiza no que não vai trazer prazer para poder sobrar dinheiro e poder investir em algo que vai trazer um prazer. Que seja uma garrafa de vinho ou que seja uma BMW, uma Ferrari. Agora, talvez, se ele não cuida do dinheiro da maneira correta, ele não vai conseguir ter dinheiro para fazer o que realmente a gente precisa fazer com dinheiro, né? Você citou um exemplo agora do Lucas Vargas, que também faz a parte do fomento para as empresas, consegue ali ajudar aquele empresário que muitas vezes ele tem ali uma carteira de clientes, tem um comércio legal, vende, recebe via boleto bancário. Às vezes esse cara precisa fazer um determinado investimento, mas não sabe como alavancar o negócio dele. E como que a gente consegue ajudar esse cara também, Lucas? Porque eu estou começando aqui, como a gente está falando, do endividado, né, ao investidor, eu estou começando na base. Estou começando lá no cara endividado. Ó, eu comecei endividado meus negócios também, tá? Então estou começando lá no endividado, até na hora que vai sobrar dinheiro para esse cara, para esse cara se aposentar, né? E também, na verdade, seguindo a ordem, o cara está endividado. Hoje aqui nesse podcast ele vai aprender sair das dívidas, vai aprender investir e ainda planejar a aposentadoria. Chama, hoje o negócio tá bom. Então vamos lá. Essa pessoa, Sara, esse avatar que nós estamos criando aqui agora, esse cara ouviu aqui as dicas da Sara e mais coisas que a Sara vai trazer. E a partir de agora ele, aprendi com a Sara, isso tá na minha cabeça, vou me atualizar, vou até procurar a Sara para ela poder me dar umas orientações. Agora eu montei um negócio, mas preciso trabalhar meus investimentos, agora eu vou chegar no Lucas Vargas. Ajuda a gente agora. O cara saiu da dívida, agora ele é um empreendedor. A gente sabe que empreender no Brasil não é nada fácil, né? O empreendedor se vê cheio de dúvidas e burocracias e é muito difícil arrumar o capital empresarial, né? O capital de giro da sua empresa. Hoje em dia, você procura as instituições financeiras, elas cobram juros altos, cobram uma papelada que torna a saga do empreendedor ao tão sonhado capital de giro muito difícil. Então, por isso que a Comprocred, empresa de fomento, está aí no mercado para atender essas empresas que necessitam de ter um apoio financeiro nessa questão. A pessoa conseguiu montar o seu negócio e aí tem a demanda, ela tem as vendas, só que muitos pagamentos são gerados a prazo. No mercado tradicional, geralmente as grandes empresas preferem pagar a prazo e aí o pequeno empresário não consegue ter o giro do seu negócio com o dinheiro parado lá. Aí eles procuram a Comprocred para poder antecipar seus recebíveis. Os seus recebíveis são as vendas que eles fizeram e ainda vão receber o dinheiro. Então, nós transformamos essas vendas a prazo em vendas à vista.
fornecendo ao nosso cliente o crédito e recebendo posteriormente do cliente dele na data que ele combinou com o cliente dele, na venda combinada. Então, assim o empresário consegue ter os recursos para continuar gerando a empresa, vai ter, pode fazer um investimento, pode comprar mais estoque, matéria-prima, produzir mais e vender mais. É por isso que é fomento. A gente ajuda as empresas a crescerem, girando mais o seu negócio. Nesse caso, o cara saiu da dívida, montou o negócio dele e muitas vezes ele pode ter ali um bom negócio para surgir. E esse cliente vai pagar ele por boleto. E aí você sabe que via boleto, ele é um documento que garante que ele vai receber aquele dinheiro. Mas muitas vezes ele tem aquele dinheiro para receber e pode surgir um outro negócio onde ele precisa de ter investimento e talvez se ele for para uma linha de crédito normal, onde talvez naquele momento ainda ele saiu da dívida, mas ele talvez ainda não construiu o patrimônio. E aí ele não tem patrimônio para colocar ali como um penhorado com o banco, né? Porque muitas vezes o banco quer saber ali o que ele tem de patrimônio para poder gerar aquele crédito para ele. Mas ele tem recebíveis, ele tem boletos emitidos. E isso é uma segurança no qual vocês conseguem ajudar esse empresário a receber aquilo à vista e com aquele dinheiro ele consegue, inclusive, recebendo aquilo à vista e tendo aquele dinheiro em caixa, fazer melhores negociações com fornecedores dele. Ou seja, chegou no fornecedor, vai comprar uma relação de itens, que seja para colocar no seu comércio ou que seja para um negócio que já esteja engatilhado, com dinheiro na mão, À vista é tudo mais barato. ele já consegue chegar, opa, olha, eu que vou pagar à vista, negociar um desconto e aí encher a prateleira, trabalhar melhores condições de venda, aumentar o volume de vendas dele, não é isso? Isso, e acaba que também ajuda a imagem dele no mercado, né? Ele tendo os recursos disponíveis, tanto os fornecedores quanto potenciais investidores vão olhar aquele negócio de outra maneira, né? E você também terceirizando sua gestão de recebíveis, o empresário consegue focar mais em seu negócio, fazendo a empresa crescer, focado nas vendas e deixar essa parte burocrática com a gente. Fantástico. Então eu acho que os empresários que estão nos assistindo aqui agora, primeiro passo que a pessoa já aprendeu, né? A cuidar do dinheiro dela, vai aprender mais ainda, junto com a Sara Maísa aqui. Se tem um negócio, sabe como buscar dinheiro de verdade para ele alavancar os negócios dele, né? E também nós temos aqui o Renan, que é especialista em consórcios. Muitas vezes aquele cara tá vendo que aquele negócio dele tá crescendo, e aí eu tô trazendo muito para o mundo business, mas isso vale também para a pessoa física. Então nós vamos falar também da pessoa física, seja ela tenha um emprego público ou trabalha em alguma empresa, precisa planejar a aposentadoria, precisa planejar que seja a compra da casa. A gente viu aí recente a inflação, o quanto que ela veio atuando. Pessoas que investiram, por exemplo, lá atrás, que tiveram suas casas, seus negócios contemplado, hoje pagam infinitamente mais barato, né? Porque estava no time, e se a pessoa deixar muito para depois ela acaba ficando até chorando, né? Então, essa é uma tendência. Então, por isso nós temos aqui o Renan, que também vai ajudar, seja esse empresário que precisa planejar a compra dos veículos para a empresa dele, talvez a compra da sede, talvez com essa segurança que ele está tendo agora, com esse dinheiro que ele já começa a ter essa segurança na empresa dele, planejar a compra da própria casa, né, Renan? Explica pra gente agora como que esse cara vai fazer. Obrigado, excelente pergunta, o contexto está muito bom. Não somente para casa, né, mas também para carro. Tudo que a gente falou agora cabe pro meu negócio, que é o consórcio, tanto lá na crença, né, de você ter aqueles problemas financeiros, né, de comportamental, tanto na PJ ali, que você precisa estar antecipando os seus ganhos ali na frente para você poder fazer mais dinheiro. É aquela famosa história, né? Quem tem dinheiro faz mais dinheiro. Então, a Comprocred com o Lucas estaria dando esse suporte. E o consórcio também entraria tanto ali próximo onde o que a Sara disse, tanto também como o Lucas disse, e também quando os próximos que vão dizer aqui também. Certamente vai se encaixar. Mas o consórcio de carro, por exemplo,
que atualmente aí, último ano fechou aí 1,5 bilhão de cotas, sendo um investimento aí de 70 bilhões em injeção no mercado. Então todo mundo está adquirindo seus bens, e melhor, de forma justa, né, de um valor ali viável para o bolso tanto da pessoa física, tanto da pessoa jurídica, mas pegando o gancho ali da empresa, porque o consórcio é muito bom ali pro empresário. Porque aquela palavrinha mágica que o empresário gosta de ouvir é não descapitalizar. Então, o PJ ele inclui ali no seu orçamento uma parcela de consórcio, já avisando a troca do seu carro ou a compra da sua sede, né? Um planejamento que ele faz, porque ele consegue ali no seu orçamento incluir um boleto, incluir ali uma parcela dentro do seu orçamento, tudo é questão de perfil, e quando ele menos esperar, ele vai ter acesso ao crédito. E quando ele tiver acesso ao crédito, ele não vai precisar tirar dinheiro do fluxo de caixa, não vai precisar buscar empréstimos. E outra, ele vai aproveitar oportunidades que vão ter. Pegar carros com oportunidade talvez de parente, ou de concessionária, ou de enfim, imóveis que o cara talvez esteja saindo do país e quer passar mais barato. Tem oportunidade. O que acontece é que surge oportunidade e o cara não tem o recurso. Até buscar, perdeu. E outra, não existe jeitinho no mercado financeiro. Esquece essa questão de jeitinho. Existe ali o planejamento, existe ali um trabalho que você tem que ser feito, que mensalmente construindo pouco a pouco, e o consórcio está ali para isso, para poder ajudar o empresário ou pessoa física a adquirir o que mais quer de forma justa e planejada. Talvez também essa pessoa ela não tenha informação, né? E eu acredito que você que está nos assistindo aqui agora, compartilha esse podcast para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Hoje nós vamos falar desde do endividado ao investidor. Então, se a pessoa assistir esse podcast, vai aprender a sair da dívida, investir e planejar a aposentadoria. Falando de investir, eu vou convidar aqui agora o Léo para poder nos auxiliar, porque o que aconteceu? Esse empresário agora, recapitulando, saiu da dívida, aprendeu a tocar o negócio, conseguiu dinheiro, fez as coisas funcionar, foi lá, fez um consórcio, já está planejando a casa dele. Um ponto que eu estava pensando aqui, até aquela empresária já estava ali, opa, a coisa está fluindo, quero me planejar, quero botar um silicone, quero também... porque a pessoa começa fazer um implante de cabelo. Eu acho que já está na hora de eu começar a planejar, fazer isso também. Então, porque às vezes a gente fica muito preso em carro, casa, né? E tem mais coisas que pode ser feito no consórcio, né? Também serve para poder implantar cabelo, serve também para móveis planejados. Inclusive, o escritório onde fica a minha empresa é com consórcio de serviço. Então, os móveis todos que estão lá dentro é com consórcio. Então, você pode dar uma turbinada também no silicone com consórcio. Pode também tirar... o espaço na calvície aí com o consórcio. Então o consórcio é um mundo, basta ter informação e estar com a pessoa correta. É por isso que quando eu já puxei aqui pro Léo, aí eu puxei pro assunto silicone, que eu não queria puxar pro assunto cabelo. Aí eu meio assim, eu usei outra pessoa, outro avatar para poder comparar, mas acontece que ele mesmo já trouxe. É capaz, vai que eu apareço diferente. Quem sabe, né? Você vai ser contemplado aí e fazer agora um investimento, né? No cabelo. Exatamente. Mas isso não é problema quando a pessoa tá com dinheiro. Eu falo que pra mim tá bom se eu ficar um baixinho, gordinho e careca. E com dinheiro. Tá bom. É a figura perfeita, né? Exato. Mas isso tá mudando. Na realidade, o objetivo das pessoas é justamente buscar guardar recursos e que esses recursos sirvam para trazer no futuro algo melhor para elas, né? Então, eu sempre falo que investir é você trocar algo que no presente para ter um futuro melhor. Né? Então, você abrir mão de algo agora para ter mais no futuro. Né? E isso passa muito pelo sacrifício do planejamento, o sacrifício do trabalho. Né? Você, às vezes, passar por um momento que você precisa tomar um recurso para financiar a sua atividade, mas sempre de forma muito planejada, para que no futuro isso retorne para você e te dê uma tranquilidade para viver bem. Né?
Que eu acho que o mote todo é esse. E os investimentos, eles vêm justamente para contribuir com isso. Né? Eles não estão aqui para ser o motivo de viver da pessoa. Eles estão aqui para ajudar. Né? O principal esforço vai vir do seu trabalho. Não é, não, vou pegar e vou colocar um dinheiro aqui que esse dinheiro vai virar 10 vezes, 1000 vezes. Não. O maior esforço vai vir do seu planejamento, do seu trabalho. O investimento bem feito, ele vai ajudar a conservar esse poder de compra do dinheiro, superando a inflação e acelerar esse crescimento. É o poder dos juros compostos. É o poder de você, cada dia mais, ganhar um pouquinho de dinheiro. E o trabalho do assessor é justamente estar aqui te ajudando a trilhar esse caminho. Né? Então, eu costumo comparar o trabalho do assessor a um personal shopper. O personal shopper, o que é o personal shopper? Ele pega na sua mão, vai lá no shopping, fala assim, aqui tem uma promoção boa. Aqui tem esse produto que está adequado para o que você está procurando. Essa roupa aqui, cara, é o seu estilo. Então, o assessor ele tem que conhecer a pessoa, ele tem que conhecer o seu cliente, né? Para buscar ali a melhor alternativa e de acordo com os planos. Então, se eu tenho um empresário ali que tomou um recurso para pegar, colocar no caixa da empresa, fazer com que aquele dinheiro gire, ganhar o dinheiro, e poxa, aquele dinheiro está no caixa, o que a gente vai fazer? Qual o perfil dele? Ele vai poder aproveitar uma parte para comprar mercadoria? Ele vai usar uma parte para guardar? Então, a gente vai buscar a melhor alternativa para aquele caixa. Poxa, a pessoa está ali planejando comprar uma casa com um consórcio, ele tem um recurso guardado, às vezes, para dar um lance. Então, o que a gente vai fazer com esse valor até ele dar esse lance? Será que ele vai ter que ficar exposto a rendimentos pífios de poupança? Não, porque a gente não pode colocar ele dentro de um investimento que traga um bom retorno até ele for utilizado. Dentro de um prazo, dentro de um planejamento. E aí também entra a questão até da própria aposentadoria. Né? O INSS está aí para ajudar a gente na nossa aposentadoria, mas a gente sabe que tem um certo limite. Então a gente tem que buscar também potencializar esse ganho. Né? Então eu exploro todas as minhas possibilidades dentro do INSS e depois exploro todas as minhas possibilidades fora também. Então planejar isso, quanto que eu tenho que me esforçar, quanto que eu tenho que contribuir. E aí o meu papel vai ser pegar esse plano e traduzir em investimentos. Onde que eu vou colocar esse dinheiro para ele render? Por isso que, como você diz, né, você é o personal shopping dos investimentos, onde você vai conseguir dar essas orientações. A gente ouve muitos especialistas dizerem que a gente não tem que deixar todos os ovos na mesma cesta, porque tem que diversificar. Então, até mesmo esse empreendedor tá lá, tá fazendo o negócio dele funcionar, tá fazendo um consórcio aqui, mas é importante ele também pensar nesse planejamento de investimento, pensar na aposentadoria, porque em algum momento a gente vê recente tantos negócios que simplesmente acabaram. E a gente viu grandes empresas que literalmente não existem mais por conta da mudança de tecnologia e o mercado pode ser muito abalado. Então esse cara que talvez ele tinha uma empresa dando lucro, mas ele não fez esse planejamento de investimentos em outras cestas, o que pode acontecer? Talvez num determinado momento a empresa entra numa crise por conta de uma mudança de mercado, ele começa a injetar todo o dinheiro tentando recuperar algo que não dá para recuperar, a não ser que ele mude de área e no final das contas nem investimento ele tem, nem planejou a aposentadoria e está numa situação completamente difícil. Pegando um pouquinho a fala do Leonardo, especialista em investimento, o consórcio também entra junto com essa... A gente, né, junto também consegue trabalhar o cliente... para conseguir diversificar sua carteira com os investimentos em ações, renda fixa, enfim, e também trabalhar com dinheiro de terceiros, que é o consórcio. Por quê? Como assim, Renan? Porque o lucro, o rendimento que ele está tendo lá com o Leonardo, lá na Valor, é muito maior do que a taxa do consórcio que ele paga mensal. Então ele não precisa descapitalizar, ele continua investindo, mas direciona uma parte, igual você falou, não deixar os ovos no mesmo cesto, para poder, quando ele tiver acesso ao crédito, ele vai ter os seus investimentos aplicados e ainda vai agregar com mais um patrimônio de valor.
E quando a gente fala sobre informação, onde nós estamos falando da base até a pessoa poder investir, muitas vezes a pessoa está indo bem ali nos negócios, está indo bem nos investimentos, mas ela não está planejando a aposentadoria dela. Eu, inclusive durante a pandemia, andando de Uber, com vários Ubers, eu andei com pessoas... Cara, daria um podcast dentro de cada Uber ouvindo a história de cada um. Então, pessoas assim, que eu andei com uma vez, o cara tinha uma dívida de mais de 2 milhões de reais. Ele tinha uma empresa, o troço desandou, então pegou empréstimo, a empresa quebrou, e ali, por exemplo, o carro que ele dirigia já não era mais o nome dele, que não tinha nem condições, que se o banco soubesse ir atrás. E chegou uma hora que ele conversando comigo, ele falou, olha, eu acho que eu nunca mais me recupero na vida. O cara já tinha desistido. Então não podia nem usar mais o próprio nome para as coisas, porque infelizmente era a situação dele, né? Então, quando esse cara tava com essa empresa bombando, talvez nunca passou na cabeça dele pegar uma crise tão violenta com base no setor dele para derrubar ele daquele jeito. E será que houve um planejamento da aposentadoria, pelo menos? E a gente sabe que a gente teve reforma, né, recente, e quanto mais cedo a pessoa se planeja, quanto mais cedo ela tem essa consultoria. Mas até mesmo se ela já está próximo de se aposentar, também tem que buscar uma assessoria. Porque a pessoa acha que sabe tudo e acaba querendo fazer por conta própria, não quer talvez investir numa assessoria que vai trazer um payback rápido, porque se a pessoa... É isso que a gente tem que olhar. Traduzindo o que seria isso, que a gente vamos mudar a linguagem ao invés de falar de payback, vamos falar de lucro-retorno, que é, eu faço um investimento onde eu tenho informação, tenho assessoria, e o valor que eu invisto nisso, eu passo a ter em curto prazo muito mais retorno que vai se pagar rápido, porque a gente fez da maneira correta. A gente vê gente perdendo muito dinheiro por conta disso. Eu queria que você, Soraya, explicasse um pouco mais pra gente sobre o planejamento da aposentadoria. Certo, Átila. Eu estava ouvindo meus colegas falarem e eu estava refletindo sobre essa palavra. Planejamento não é muito uma palavra de brasileiro. Inclusive, o brasileiro... A gente não aprende sobre finanças, sobre planejamento financeiro desde criança, ao contrário dos americanos, de outros países, né? Então, o brasileiro tem esse gap aí na cultura que eu acho que está mudando aos poucos, mas até isso virar a favor, né, de todo mundo, vai um tempo. E por isso que a gente está aqui conversando sobre isso, para trazer informação para as pessoas. O planejamento, como todo mundo falou aqui, ele é essencial em todas essas áreas, né? Até do cara que está endividado, ele tem que olhar para a dívida dele para saber o que eu tenho que mudar aqui para eu ir lá onde eu quero, que é chegar lá no Léo e botar o dinheiro para investir. Então, o planejamento ele é muito importante e a gente não pode menosprezar a aposentadoria obrigatória. Por que eu falo que é obrigatória? Porque todo mundo que trabalha e recebe renda de alguma forma, seja ele CLT, seja ele autônomo, seja ele um sócio de uma empresa, um empresário que recebe Prolabore, ele tem, pela lei, obrigação de contribuir para o INSS. E aí, já que eu tenho que contribuir, por que não planejar isso de uma forma que seja mais benéfico para mim? Como você estava falando, né? A lei previdenciária foi alterada, tivemos a reforma da Previdência em novembro de 2019, já faz um tempinho, mas ela está refletindo muitos anos aí ainda na vida social e financeira dos brasileiros, em especial aqueles que estão se aposentando agora, nos anos aí pós-reforma. Então, é muito importante, eu trabalho com isso todos os dias e eu vejo pessoas sendo lesadas porque muitas vezes elas entram no INSS achando que vão resolver sozinha. Pode, mas infelizmente a autarquia previdenciária, que é o INSS, ele não tem tudo redondinho. E aí, quando a pessoa chega lá, ela dá entrada e depois, muito tempo depois, ela está sem aposentadoria, não foi deferido o benefício e aí... Enfim, está trabalhando muitas vezes, ainda está trabalhando de carteira assinada, né? Mas às vezes é um outro benefício também. Mas voltando para a aposentadoria, muitas vezes a gente não tem um tempo computado que a gente trabalhou ou que a gente contribuiu. Muitas vezes o cliente chega com um carnezinho lá, vários carnês de vários anos e o INSS não contabilizou aquilo. Então ele está sendo prejudicado. Ou então eu estou com uma cliente recente que ela teve 10 anos de carteira assinada. Ela está para ser aposentada daqui a 2 anos. Esses 10 anos eles não estavam na carteira, não estavam lá registrados no INSS.
Então, a gente já entrou com o processo de averbação para daqui a pouco, quando ela dá a entrada, já tá tudo redondinho. Então, assim, são coisas mínimas que a gente não tem noção. Eu mesmo tô com problema lá da época que eu tive carteira assinada há anos atrás. E aí eu vou ter que fazer uma averbação no INSS, porque o sistema, ele não roda redondo, ao contrário do que a gente imagina. É o Brasil todo, tudo dentro do governo. E aí nem sempre a gestão sai redondinha, e isso pode ser prejudicial às pessoas como nós, que somos contribuintes obrigatórios, né? E quando isso demora também, a pessoa não consegue receber isso retroativo, ou consegue? Consegue? Desde a data que ela deu o pedido e os requisitos estavam implementados, estavam preenchidos. Mesmo que seja mais que 5 anos ou não? Não, se for um pedido administrativo ou até mesmo que virou judicial daquele benefício, seja uma aposentadoria, um benefício por incapacidade ou outro benefício, recebe retroativo, sim. Se o processo demorar 6 anos, 8 anos, ele vai receber Porque às vezes retroativo. as pessoas pensam que elas perdem o direito com o tempo, e nesse caso não é, né? Não. É uma coisa de vida. Então você não vai perder isso aí de uma hora para outra. Deixei de ganhar, e não vai poder contar com esse tempo, né? Não perde. Inclusive, quando o processo previdenciário ele vai para a justiça, em alguns casos o juiz antecipa uma tutela para dar o benefício e o passado vai receber retroativo quando a tutela, a sentença, a decisão for definitiva, né? Isso também, existe a sensibilidade do judiciário para isso, a depender do caso concreto. Numa situação como essa, a pessoa vai receber, demorou 6 anos, e agora ela vai receber retroativo. Ela recebe de vez ou ela vai receber parcelado, isso vai ser diluído de alguma forma? Não, o INSS tem que pagar de vez. Eventualmente, quando é na esfera administrativa, não está na justiça ainda, a autarquia, né, que é o INSS, ele pode demorar alguns meses. Eu estou até com um caso que o meu cliente aposentou tem mais de 3 meses e não foi pago ainda, mas quando for pago é o dinheiro todo na conta. Tá? Legal. Então, às vezes tem um gapzinho ali, né, para pagar, mas paga com juros e correção. Mas se a pessoa for por conta própria, não tiver uma assessoria, ela corre o risco de perder e acabar contando a partir do momento que acharem que é aquele momento. Tudo é possível por falta de informação, né, Átila? Acontece com muita frequência. Então, quando a pessoa tem assessoria jurídica, ela consegue, por exemplo, nesse caso, você consegue esmiuçar cada vez mais e perceber, como você está citando aí, essa pessoa que foi dar entrada ou começou a analisar, percebeu que 10 anos de trabalho não foi lançado ali, e aí chega lá, recebe essa informação, não foi lançado, mas não sabe o caminho, infelizmente, ela vai perder, vai ter que trabalhar pelo menos 10 anos para conseguir inserir aquilo ali. E tendo alguém que saiba o caminho para poder ajudá-la a documentar aquilo ali, ela vai recuperar todo esse tempo, né? E eu vou te falar mais. Eu tenho falado para os meus colegas, para todo mundo mesmo, pega lá no meu INSS, bota o seu CPF, gera a sua senha se você não tem, que é a mesma senha do .gov, e você dá uma olhadinha no seu extrato de contribuições, vai que tem alguma coisa ali que você sabe que tem que estar, mas não está. Isso daí já é bom para a pessoa, para trazer uma clareza, porque, na verdade, é o futuro dela, né? O dinheiro que ela vai receber lá na frente. E lembrando que, assim, às vezes são coisas muito antigas, né? Então tem empresas que às vezes não existem mais. Isso aí. Então, para você resgatar isso, você vai precisar de documento. Às vezes são informações que não foram pro sistema. Isso aí. Aí quando é carteira assinada, tudo bem. E quando não? Quando você vai precisar de um elemento que está lá com a empresa, que de repente, por falta de gestão, faliu. É complicado. E, Soraya, isso é tão importante porque eu tenho dentro de casa um exemplo. Minha mãe é aposentada, graças a muita luta, mas ela teve exatamente esse problema. 5 anos de trabalho dela não foram computados. Uhum. Então, qual a importância de ter um advogado especialista nesse assunto? De dar ali o caminho certo pro aposentado ou cliente? Que além de você talvez não conseguir se aposentar, perder aquele tempo de trabalho, você ainda corre o risco, você pode me corrigir se estiver errado, de ainda não receber o que você merece de aposentadoria. Perfeito. Certo? Certo. Agora, para isso também, a lei protege, né, gente? Se tiver alguma coisa errada, por exemplo, a pessoa recebeu insalubridade, deu entrada, aquilo não foi contabilizado como tempo especial para ela, e o tempo especial ele conta seja para acelerar a aposentadoria, seja para aumentar a renda, né? Tem as regras pós-reforma, mas enfim, é benéfico sempre para o segurado. E aí, se a pessoa
verifica, vamos supor, ela se aposentou, está com uma renda ali. Ah, mas eu tenho tempo especial, ouviu dizer depois que trabalhou em insalubridade, mas se não foi contabilizado, ele pode procurar um advogado e entrar com uma revisão para aumentar essa aposentadoria. Porque as revisões são diversas no INSS. Então, é possível, 10 anos após a aposentadoria, a depender aí do tipo de revisão, ele conseguir resgatar, sim, esse prejuízo, tá, Renan? Falamos que o nosso podcast, antes da Sara trazer a parte dela ali, que seria do endividado ao investidor, mas nós estamos falando realmente do endividado ao aposentado. Né? Porque o cara tem todo um caminho a seguir e nós estamos aqui hoje com diversos especialistas esses caminhos completos. Sara, faz sua contribuição aí. Na verdade, eu ia perguntar aqui a Soraya, porque a gente às vezes fala muito pensando na aposentadoria para quem é CLT, mas a gente está aqui focado num público empresário. Então, assim, qual a diferença dessa questão de contribuir com o mínimo? Enfim, como que é essa parte de contribuição? Só para ficar mais claro. O empresário, quando ele tira pro labore, né? Geralmente Isso. a maioria tira, porque tem essa questão da contribuição. Se não tira pro labore, não vai ter contribuição previdenciária. Mas se está tirando lucro, tem que ter o pro labore, nem que seja sobre o mínimo. O que é? É 20% a depender da empresa. A sociedade advogada é um pouco diferente. Outras empresas, imagino, né? Os contadores sabem especificar por empresa, mas regra geral, 20% sobre o valor que você coloca de prolabore para você. Colocou o mínimo, que é 1.302 hoje, 20% disso, contribuição previdenciária todo mês lá para o INSS. A sua empresa recolhe em seu benefício. Tem que estar lá, quando baixar lá o seu número de NIS, o seu número de CPF no INSS, tem que estar lá todo mês bonitinho para você, se a empresa está pagando, obviamente. E aí você me pergunta das faixas, né? O teto do INSS hoje está em 7.500 e o mínimo que você contribui é 20% do salário mínimo. E o teto pode ser 20% desse teto. Quem eventualmente contribui por erro próprio ou da empresa ou até de um empregador, só para pegar um gancho aqui, quem contribui 20% acima de 7.500 já pode pedir essa restituição para a Receita, porque o INSS nunca vai pagar mais do que o teto dele, né? Então, muita gente não sabe, às vezes é uma pessoa CLT que ganha bem, mais de 7.500, e aí a pessoa não... Às vezes a empresa tá retendo as contribuições acima do teto e ela pode ter essa restituição pela Receita dos últimos 5 anos. Mas voltando a falar do empresário especificamente, ele pode escolher conforme o planejamento de vida, familiar, financeiro, planejamento dele de vida mesmo, se ele quer contribuir sobre o mínimo ou se ele quer contribuir sobre, sei lá, 3.000, 5.000 ou 7.500. E aí, basicamente, Sara, respondendo a sua pergunta, é 20% sobre o que ele quer, sendo o mínimo e o máximo do INSS. Quando você fala 7.500 na data de hoje, estamos em 2023, basicamente você está dizendo sobre esse valor corrigido. Então, a pessoa pode estar planejando a aposentadoria agora, que vai se aposentar daqui 20 anos. Óbvio que daqui 20 anos, talvez esse teto não vai ser 7.500, porque ele vai estar acompanhando ali o salário, a inflação, né? Mas sim, isso é com base em 20% daquele teto, de acordo com que ele for, até que que aconteça uma nova reforma. Perfeito. Ou há uma previsão assim, daqui 20 anos, enquanto não tiver uma nova reforma, vai ser 7.500. Não vai ser. A gente vai tendo a inflação, o governo vai mudando o salário mínimo todo ano e esse teto vai mudando todo ano. Aumentou o salário mínimo, aumenta o teto do INSS. Joia. Então, hoje a pessoa tem que fazer esse planejamento, né, de investir em até 20% do salário dela, né? Então, vamos considerar que essa pessoa tenha lá um salário de 30, 40 mil reais. Não adianta ela querer investir acima disso, contribuir acima disso, né? Porque esse dinheiro vai estar perdido. Claro que quem está nos assistindo agora acabou de descobrir que, se por acaso veio de forma errada, contribuindo além, ela pode imediatamente já buscar uma forma de restituir esse dinheiro. Bom, ela buscou restituir esse dinheiro. Ela vai restituir ele integral conforme ela contribuiu ou consegue recuperar ele corrigido de alguma forma? Consegue recuperar corrigido, sim, com certeza. Então, no pior dos casos, você fez um pequeno investimento ali. Então, já fica sabendo, faz as contas aí, vê se você está contribuindo além do que deveria.
Se tiver dificuldade, procura a doutora Soraya Fardim, que está nos dando esse suporte aqui, porque esse é o caminho, né? Não é raro, né, Átila, o empresário atual ter tido carteira assinada no passado. Vai que ele ganhava bem e quis ser empresário, e aí pode ter essa situação lembrando mesmo. Que essas coisas não passam nem pela má fé, nada, não. Passam por não conhecer. Eu já tive conversa com alguns empresários que falaram o seguinte: eu prefiro pagar mais do que ter problema. Então, imposto, tudo, ele pagava mais. E aí, numa conversa sobre recuperação tributária, ele viu que tinha muita coisa a restituir. Porque ele, como no Brasil o sistema tributário é complexo, você não sabe o que pagar para o ICMS, o imposto de renda e tudo mais, você prefere ser um pouco mais conservador. Então, aí você acaba pagando mais e aí acaba sobrando alguma coisa. E ele não sabia. Quando foi ver, tinha uma grana violenta. É muito comum a recuperação tributária no Brasil, é o que você falou, Léo. É muito complexa a legislação tributária. Então, realmente, não é raro os empresários mesmo, até pequenos empresários, eles terem um valor devido de imposto para voltar para a empresa. E talvez esse empresário preocupado, Lucas, de estar pensando na aposentadoria dele, ou esse funcionário público, ou aquela pessoa que tem tinha um ótimo emprego, ela estava ali contribuindo mais do que deveria, perdeu o emprego, mas ela continua ali contribuindo, está desempregado, mas continua ali contribuindo de forma individual, mas lá no passado ele contribuiu além. Mas esse cara está endividado, mas ele está cuidando ali. Eu conheço várias pessoas desempregadas ou autônomos e que já tiveram bons empregos, mas que fazem questão de contribuir de forma individual, né? Principalmente os microempreendedores. Por quê? Porque você tem também uma segurança numa situação de acidente e tal, né? Mas talvez essa pessoa está lá endividada e não sabe que ele consegue arrumar um dinheiro agora, hein? Agora eu digo daqui um tempo que vai talvez dar uma aliviada na vida dela, para talvez ela até recomeçar ou reforçar o negócio dela. E aí, através desse podcast aqui, já trouxemos essa informação. Então já começa a fazer uma pesquisa aí, se por acaso você contribuiu além, toma nota aí, que talvez você tenha um dinheirinho guardado ali, corrigido, que você consegue correr atrás, e aí você consegue se planejar novamente. Não é isso, Sara? E talvez, né, já alavancar o seu negócio que você pode estar empreendendo, ou pagar aquela dívida que você tem, ou iniciar um consórcio, ou fazer uma aplicação, né? Então, para complementar essa aposentadoria do INSS, né? Então a gente sabe que tem pessoas que ganham muito mais que os 7.500, né? E é o objetivo de todo mundo. Todo mundo quer ganhar mais. E isso é importante você planejar para que o que passar disso, você fazer uma reserva que possa ser corrigida pela inflação, que possa criar uma reserva que você possa utilizar a qualquer momento e buscar uma rentabilidade acima para que o dinheiro trabalhe para você de forma mais rápida e que depois você consiga conservar o seu poder de compra. Isso verdade. É muito importante. E, Sara, a gente ajudou aqui agora, nesse podcast, trazer essa informação do endividado até o final. E quando você falou logo lá no início do nosso podcast sobre o dinheiro estar muito ligado ao comportamento, eu também já vi vários casos de empreendedores e também estava conversando recente com um ex-funcionário de uma determinada empresa, onde a empresa sempre foi uma empresa muito conhecida, muito boa. Depois essa empresa agora passou para os filhos, mas os filhos tiveram ali uma criação muito boa, afinal de contas, uma empresa bem estruturada. Quando a empresa foi para a mão dos filhos, a empresa não durou um ano, tá? E os filhos, né, tinham uma rotina ali de diversão, alguns esportes e tal, e não conseguiram, né, tocar o negócio. E eu conversando também com funcionários de outras empresas, e às vezes a pessoa reclamando do salário atrasado, mas o dono da empresa tava de carro zero,
e não tô te falando de carro zero popular, de carro zero top, e no meio da semana, prancha em cima e surf. Então, como que essa pessoa está lidando, né? Então, ter um negócio promissor, um negócio que foi construído ali e que veio crescendo, quando vai para a mão daquela pessoa e que ela vê realmente dinheiro, mas ela não sabe lidar com aquele dinheiro, ela quer continuar tocando a vida do jeito que tem que ser, e que muitas vezes é possível também. Porque eu penso que se você tem um pai que faz um negócio, esse negócio dá dinheiro e você consegue manter sua vida lá, curtindo seus esportes e seu lazer. E essa empresa agora vem para você, do mesmo jeito que seu pai tocava um negócio e você agora tem esse negócio seu, cara, se você não tiver condições de administrar, que coloque um CEO lá, alguém para tocar o negócio para você. E você o negócio continua sendo seu, você passa a ter ali a sua mesada bem gordinha, o seu salário, e paga bem alguém para administrar. Você continua gerando, continua fomentando o negócio e dando estabilidade para os funcionários, né? E tendo essa vida de qualidade ainda, né? Como que a gente consegue, Sara, ajudar que seja agora até esse filho que sabe que o pai está precisando passar o bastão, e muitas vezes é importante que ele passe o bastão até por questão de saúde, né? E que ele não venha afundar um negócio promissor. Muito bom esse aspecto, porque todas as empresas que começaram, elas começaram através do sonho de uma pessoa. E aí, aquele empreendedor vai crescendo e ele vai tomando ali novas proporções e transferindo esse conhecimento, né? Então, assim, é bem interessante porque muitas vezes esse empreendedor, empresário, ele não consegue transferir para os filhos essas crenças que a gente tanto fala, porque o dinheiro ele tem um significado muito pessoal para cada um de nós. Então, esse ponto ele é muito importante para a gente começar a desenvolver. E eu acho que tudo que a gente falou aqui está muito ligado a, de fato, a gente buscar conhecimento, igual você disse. E hoje nós temos empresas especializadas em fazer até mesmo gestão interina dos negócios. Às vezes, de fato, a gente precisa terceirizar alguns setores, como o Lucas falou ali da empresa lá do que faz a Comprocred. Temos também a parte de gestão financeira. Então, é importante esse empresário entender o que de fato ele domina, o que ele precisa desenvolver e passar essa cultura para os filhos, para que eles possam administrar cada vez melhor, tanto na parte comportamental, e aí é bacana que eu gosto de falar dos 3 pilares assim, que é o comportamento, a gestão financeira e a multiplicação. E aí a gente acaba adentrando em todas as áreas que a gente falou aqui, sabe? Porque se a pessoa tem um bom comportamento, uma boa mentalidade, ela construiu muito bem aquela base de forma sólida, ela vai fazer uma boa gestão financeira. Então, a gente já entra na parte da organização, do planejamento, podemos ter ali os recursos como consórcio, como crédito, e também entrando na parte de investimentos, que aí a gente fala de multiplicar e programar a aposentadoria. Então, a gente consegue pegar todo esse contexto, tanto no universo da parte pessoa física, quanto na parte das empresas. E é importante a gente entender como que o nosso comportamento pessoal vai impactar no nosso comportamento do dinheiro da empresa. E esse ponto eu acho que é fundamental para todos, principalmente o público empresário, já que foi esse case que você trouxe aqui, para a gente entender isso e de que forma que o nosso relacionamento com o nosso dinheiro pessoal está impactando também na nossa forma de lidar com o caixa da empresa. E aí, pegando um gancho aqui, me veio um insight importante, que é o seguinte: às vezes eu percebo os empresários aumentando o faturamento, só que começa a aumentar a despesa na mesma proporção. Por quê? Porque a crença de merecimento está ligada no lucro. Então, a pessoa começa a crescer, não, que eu estou faturando, meu faturamento aumentou. E a minha pergunta para esses empresários é: e como que está o seu lucro? Então, a gente precisa olhar para isso, porque às vezes o merecimento do empresário continua daquela forma. E principalmente, igual a Soraya falou, o Prolabore. Eu vejo muita gente que vai aumentando e começa a aumentar a retirada de Prolabore, e aí eu até brinco, falo, ó, queria te falar a verdade não, mas você tá roubando a sua empresa. Então, é importante a gente trazer essa consciência, sabe? E aí, isso a gente entra também na parte do planejamento. Nós precisamos ter metas claras de onde a gente quer chegar como pessoa, como empresa. Para quê? Para que, de fato, a gente possa caminhar com essa direção. Então, muito disso que a gente falou aqui
tá em volta dessa questão do planejamento. As pessoas não, como a Soraya falou, as pessoas não têm muito hábito de se planejar, não gostam muito dessa palavra, mas, de fato, ela é extremamente importante. E aí, o que acontece? Esse contexto que você trouxe é muito ligado a isso. O que será que esse empresário está transferindo de conhecimento para os seus filhos? E aí eu acho que o ponto principal tem que ser essa mudança de mentalidade, de comportamento, entender esses aspectos e, em alguns pontos, como nós estamos trazendo aqui os especialistas, pedir ajuda. Eu acho que um grande ponto para todos nós é sempre a gente reconhecer, né? Eu acho que esse é um trabalho legal que a gente faz juntos, Renan, eu não entendo de consórcio, me ajuda aí. Léo, eu não entendo de investimentos. E a gente reconhecer o que a gente não sabe e crescer juntos. Talvez antes mesmo dele fazer isso, entregar as empresas ali na mão dos filhos, né? Buscar uma consultoria, uma assessoria, para poder analisar aquele padrão do perfil ali. Olha, será que eu devo passar essas empresas para o meu filho ou não, né? E pode sim passar, mas talvez buscando alguém que possa tocar aquele negócio ali, a empresa continua sendo do filho. Sim. Porque talvez uma coisa que ele quer fazer que é muito boa, mas ao analisar ali aquele perfil, olha, se eu te entregar essa empresa para você administrar, você vai afundar ela. Mas se eu pegar e te dar de presente uma empresa com administrador, aí esse negócio pode ser ainda mais promissor. E a gente vê situações aí, nós temos casos históricos como, por exemplo, a própria Apple, né? Onde o Steve Jobs foi afastado da empresa por conta de como ele conduzia, e hoje a gente vê a potência que é a empresa. Então nós temos vários outros casos do dono da empresa precisar ser demitido e entrar ali alguém para poder administrar aquele negócio e fazer o negócio crescer, porque talvez se fosse o dono ali, ou afunda, ou talvez continue a empresa, mas ela para de crescer. E outro ponto que você falou importante, e eu já passei por isso, porque quem começa a empresa do zero e que não herda e que vai construir, a gente vai aprendendo com as coisas que vão acontecendo. Então chegou um momento que a gente tinha uma operação que tinha muito faturamento. E aí a cada ano é preciso eu fazer essa revisão. Por quê? Quando eu virei um ano, aí vem agora o ano fiscal, e o meu imposto do ano seguinte vai ser superior do imposto do ano anterior. Se eu não fizer esses ajustes, reajustar preço, tabela, eu vou passar agora mais um ano pagando mais porque o meu imposto subiu. É natural, a gente começa numa escala de imposto e isso vai subindo. E aí, um exemplo, aí eu contando esse exemplo comigo em meu negócio, chegou uma hora que eu falei, opa, peraí, o meu faturamento está subindo muito, mas o meu lucro está abaixo de quando eu tinha 5 vezes menos esse faturamento aqui. Vamos reduzir a operação? Tudo bem, vamos reduzir a operação. Mas a partir do momento da redução daquela operação, agora os próximos 12 meses, mesmo vendendo 5 vezes menos, eu vou pagar um imposto equivalente ao que eu faturei no ano passado. Então, se eu faturei 5 milhões pagando 17% de imposto, e nesse ano agora eu vou faturar 1 milhão, eu vou continuar pagando 17%, para no ano que vem, se no próximo ano eu faturar 5 milhões, eu vou faturar 5 milhões com base no 1 milhão do ano passado. Porque a cada ano que eu vou ter um imposto com base no que eu faturei no ano anterior. E aí, se a gente não se atenta a isso, começa a ver, peraí, meu faturamento está subindo, mas lucro está baixo ou negativo. É quando a gente via muito mensurar as empresas da seguinte forma: quantos funcionários você tem? Como se isso fosse uma forma de faturar o tamanho do negócio. Hoje a gente vê empresas que têm poucos funcionários, mas que têm faturamento e lucro enorme, porque não se mede mais empresa por faturamento, porque você tem hoje a inteligência artificial que faz muitas coisas, vem literalmente tomando também o espaço de pessoas, porque a gente diz, pessoas é muito importante desde que ela dê toda a devida atenção, porque senão a tecnologia vem literalmente para substituir. A gente vê muitos negócios, como eu citei no começo desse podcast, que deixou de acontecer, e porque às vezes a pessoa não tratou aquela situação de forma tão humana quanto a máquina, porque eu digo que hoje a máquina ela consegue tratar a coisa de forma mais humanizada do que o próprio humano, porque a gente programa ela para te atender
com qualidade e ela nunca vai fazer uma cara feia para você, ela não vai ter mau humor. Então, se você diz que a máquina vai trabalhar daquele jeito, ela vai trabalhar daquele jeito. Sempre, máquina trabalha com alegria, esse é seu algoritmo. Pronto. Então, o ser humano depende muito também desses altos e baixos, então esse alerta aqui. Então, dentro ainda desse tema, Sara, conforme você trouxe pra gente, é fundamental, seja aquele cara que é empreendedor, que a gente está falando agora de uma sucessão de negócios, passando para que isso não afunde, ele procure ter essa consultoria. E você, por exemplo, é o que está acontecendo nesse podcast aqui agora. Temos aqui diversos especialistas, onde você conseguindo dar essa consultoria, também consegue linkar essa pessoa com cada um profissional. Então, olha, dentro do caminho, vamos resolver a situação da sua dívida aqui. É uma empresa, você consegue linkar com o Lucas Vargas para esse cara fomentar o negócio dele. Ah, eu quero agora, preciso planejar o meu negócio, está crescendo para ter uma caminhonete, para ter uma nova sede, ou para botar um silicone na minha esposa. Então, o que seja, a gente tem que pensar de todas as partes. É ou não é? Rapaz, pegando o gancho aí da sua fala e da Sara, a da Sara, eu acho que o trabalho dela é excepcional, porque se a pessoa resolve essa crença lá atrás, e eu passei por isso, quando eu rompi a crença ali dessa questão de dinheiro, eu comecei a prosperar muito. Então, se ela resolve essa crença lá no princípio com a Sara, o resto vai fluir com muito mais tranquilidade. E aí, as pessoas têm que tomar cuidado, igual na sua fala que você falou em relação a talvez aquela história de uma empresa que está rodando bem e o pai talvez tenha que se afastar para poder colocar um filho e o filho vai começar a tocar, ele vai querer tomar suas decisões. Talvez por conta de ego, ou talvez por não entender. E aí é bom ter uma pessoa ali para orientar, seja a Sara, ou talvez tenha uma outra pessoa botar, como você falou, o CEO. E aí tem que ficar esperto com quem você se aproxima. Porque é importante aqui buscar os especialistas. Aqui a questão da aposentadoria e previdência com a Soraya, os investimentos com o Léo, com a Comprocred para poder fomentar mais crédito com o Lucas, o consórcio comigo e a Sara para dar orientação mais devida. Porque dependendo para onde você se esbarrar, talvez você pode tomar uma pernada. Por que eu tô falando isso, o Átila? E pessoal, porque no mercado nosso, onde envolve dinheiro, existe muita ganância. E às vezes as pessoas brincam com o sonho do empresário. Isso principalmente no meu negócio. Então, por exemplo, o cara tem empresa, ele quer fazer a empresa crescer, a empresa está crescendo. Então o cara faz entrega lá de produto, precisa de uma caminhonete maior que seja, ou precisa estar comprando um galpão para poder aumentar o setor. Isso tudo o consórcio consegue agregar, com um custo muito baixo. Agora, se ele se deparar com um profissional onde ele está pensando só no dinheiro, que é o que o pessoal chama de comissão, ele vai acabar tendo promessas indevidas e aí vai perder seu dinheiro. Porque com estratégia, a gente consegue fomentar esse ganho, esse dinheiro em espécie, enquanto eu tô falando. Tô falando nem, às vezes, o cara querer comprar o carro que serve também. Além do galpão, terreno, casa, apartamento, loja de construção. A gente consegue botar o dinheiro no bolso do cara também. Mas isso tudo você precisa estar com pessoas boas do lado, pra você prosperar junto. Um ponto importante disso que você falou, né? A pessoa, ela tem que ter disciplina. E talvez para ela ter disciplina, ela precisa ter alguém dizendo para ela que aquilo que ela está fazendo está errado ou vai prejudicá-la. Porque muitas vezes tem gente que erra sem saber. E enquanto não chega alguém e fala assim, você precisa mudar o seu comportamento, senão isso vai dar errado, ela continua. Então, isso é interessante, porque a gente pode falar de tudo. A gente pode falar sobre planejar a aposentadoria, a gente pode falar sobre aquela pessoa antecipar os recebíveis dela, a gente pode falar sobre aquela pessoa fazer um consórcio ou fazer uma aplicação com algum dinheiro que ela tem. Mas se ela não tiver respeito por aquele dinheiro ou não souber lidar com aquele dinheiro, ela vai fazer coisas erradas. E aí ela pode ir lá, com isso, não honrar com o pagamento das mensalidades do consórcio, ela pode ser ambiciosa numa aplicação e acabar comprando algo que fora do perfil e que ela vai perder aquele dinheiro, daqui a pouco vai vender antes do prazo porque vai ver que está perdendo e talvez daqui a pouco aquele negócio
vai dar uma alavancada e ela tirou antes da hora, ela não vai conseguir planejar aquela aposentadoria, ela vai fazer a antecipação lá, vai gastar o dinheiro de qualquer jeito, aí daqui a pouco, opa, vou antecipar para eu comprar um carro. O objetivo não é esse, se for um carro para passeio. O objetivo é, se eu tenho um negócio, recebo via boleto, eu vou antecipar para comprar, para investir na empresa, para fazer melhores compras, para de qualquer forma aquilo ser um investimento. Eu estou antecipando e usar aquele dinheiro para ganhar mais dinheiro ainda, porque senão ela vai se enrolar, não é isso, Lucas? Traz essa informação pra gente. Exatamente. Sempre quando a gente está solucionando esse problema do cliente, a gente sugere, né, porque não tem como obrigar, a ele estar usando o recurso para investir na empresa, poder gerar mais negócios e crescer para depois conseguir tirar esse recurso pro bolso, né, como um lucro. Então, a intenção de você antecipar seus recebíveis não é você aumentar a sua qualidade de vida no momento, e sim aumentar a qualidade, a saúde da empresa, né? Se aumentando a saúde da empresa, posteriormente você vai conseguir também melhorar a qualidade de vida, dar uma infraestrutura melhor para os seus colaboradores, negociar com o fornecedor. Isso tudo traz benefícios a longo prazo que às vezes o empresário não está ciente, né? Então é sempre importante estar bem sabendo aonde que você vai utilizar esses recursos. E só um comentário, tudo que a gente está falando aqui passa pelo planejamento, né? Tudo. Então, na realidade, é o pensar o negócio. Eu acho que quando a Sara estava falando sobre a pessoa assumir o negócio, vir um herdeiro assumir, eu acho que é importante que a gente fale que ele tem que ser introduzido ao negócio, ter conhecimento do negócio e não ser jogado ali de qualquer jeito. Então, se existe uma intenção, eu acho que passa até pela mentalidade, né, de falar assim, olha, será que ele tem esse jeito? Será que ele quer? Será que ele quer? Será que ele... Porque às vezes ele não é o perfil da pessoa. Você não pode querer que seu filho seja exatamente igual a você. Então existem saídas. A profissionalização da gestão da empresa é uma saída. Então, por que não colocar os herdeiros em um conselho e colocar pessoas profissionais para gerir o negócio, né? Porque em último caso, às vezes não vender a empresa e que esses herdeiros, poxa, eles têm outros afazeres, outros perfis, outra forma de vida. Pessoas que às vezes não querem viver essa vida do corporativo, querem sim aproveitar a vida, fazer a sua atividade e tudo mais. Poxa, se tem esse recurso, por que não utilizar esse recurso para sustentar a vida das pessoas? Você falou uma coisa muito interessante agora, que é por que não vender a empresa? Sim. E eu vi um depoimento de um empresário, inclusive ele reclamando de todas as dificuldades que é ser empresário no Brasil, mas é um empresário muito renomado, com uma empresa muito grande e milionária. E ele já numa condição muito boa ali, e chega uma hora que, dependendo do seu negócio, você tem tanto dinheiro que se você parar o negócio ali, você tem dinheiro pro resto da vida. E o que faz um empresário que já tem dinheiro, que se ele parar de produzir agora, ele já tem dinheiro pro resto da vida, é continuar. Ele quer continuar pelo perfil, pelo sentido, pelo país, pelas pessoas. São pessoas que contribuem pro país. Mas chegou uma hora que esse cara ficou tão cansado que ele vendeu a empresa. E ele fazendo esse depoimento. E aí eu sempre busquei, ele dizendo, eu sempre busquei fazer o melhor pelo meu país, fazer o melhor pela minha cidade, pela minha família e pelas diversas famílias que trabalham na minha empresa. Mas sempre também sendo muito perseguido, principalmente pelos órgãos, que às vezes algumas coisas, infelizmente, elas vêm para prejudicar mesmo. O que é que ele fez então? Ele vendeu a empresa, pegou o dinheiro e fez uma aplicação. E aí ele citou que se ele não aplicasse, deixasse aquele dinheiro na poupança, já rendia muito. Mas que agora
Ele fez as aplicações, que o dinheiro está rendendo muito, muito, muito e muito. A gente está falando de muita grana. E ele agora vive a vida de lazer, está de férias eterna agora. E o dinheiro está trabalhando para ele. Então isso que você falou também é uma possibilidade em que ele pode pegar aquela empresa, pode vender, pode pegar aquele dinheiro, buscar um consultor. Não adianta querer fazer isso de cabeça, né? Buscar um consultor para que ele tenha tempo para fazer, né? Por mais que agora ele tenha tempo para fazer as coisas que ele gosta. Mas aí, se ele não tem a expertise para aquilo ali, eu acho que tudo a gente tem que buscar os especialistas, né? Segue a vida e deixa o dinheiro render na mão do especialista. Então, isso que você falou é algo muito interessante, né? Sim, sim. Na realidade, o fato de você, como eu disse, de novo, planejar e ter essa possibilidade de deixar o dinheiro trabalhar para você, vai te proporcionar um tempo de qualidade, um tempo de até mesmo produtivo mesmo. Né? Eu estava vendo um documentário sobre um publicitário que ele foi um dos maiores publicitários do Brasil. Campanhas de bancos, de cervejas, ele fez tudo. E aí ele decidiu parar com a parte da publicidade e foi morar no Havaí e fazer a arte dele, a arte mesmo. Proporcionou isso a ele isso. Algumas pessoas têm esses desejos. Outras pessoas querem continuar na sua empresa, passando o bastão no dia a dia, até morrer. Tem gente que quer trabalhar até o último dia de vida. Então, são pessoas diferentes, não somos iguais. São perfis diferentes, são objetivos diferentes. E são estratégias diferentes. Então, tem a pessoa que é super conservadora e que não vai querer pegar um dinheiro adiantado. E tem a pessoa que vai pegar aquele dinheiro, vai fazer um bom uso, vai alavancar um negócio e vai trazer um resultado muito maior. E a gente tem que aprender a conviver com essas pessoas. A gente são pessoas diferentes e tem estratégias para cada uma delas. E aqui está exatamente o que a gente está falando. Cada pessoa com sua estratégia pode alcançar o resultado. E pegando um gancho aí na fala do Léo, eu sempre falo com os empresários o seguinte: o que é sucesso para você? E cada pessoa vai ter um conceito. E com base nisso você constrói a sua jornada. Então, é muito importante a gente entender isso para que, de fato, a gente possa direcionar as nossas ações. Porque, às vezes, a gente quer apenas repetir um padrão ou o que a sociedade está falando. O Renan falou uma palavra muito importante: ganância, ego. E aí, a gente trazer o sentido disso e qual o significado disso que vai fazer a diferença na nossa trajetória. E trazendo um ponto importante também, que eu acho que é importante deixar claro, é a questão de que aqui nós temos 5 especialistas na área, mas finanças é um universo gigante. Então, quando a gente está falando do endividado ao investidor, a gente também está falando de outra parte que está ligada ao corporativo, que é finanças 360 graus. A gente tem profissionais lá junto com a gente também de outras áreas que não puderam estar aqui, que é muito importante citar. Temos contabilidade. Eu entro nas empresas, as pessoas acham que a contabilidade tem que fazer o financeiro tem que fazer o contábil. Então, deixar claro esses aspectos e que sim, é importante a gente entender tudo isso, saber, né, atuar em cada uma das nossas áreas aqui e que a gente se ajuda para que, de fato, essa pessoa ou esse empresário que está nos ouvindo possa prosperar, que esse é o nosso objetivo aqui hoje. E eu sou um privilegiado, né, de estar no meio de vocês, de estar absorvendo tanto esse conteúdo. Seria um crime, né, tudo isso que a gente vem conversando aqui, se a gente não compartilha. Então, esse bate-papo que a gente conversa várias vezes em outros ambientes, a gente consegue conversar aqui e ainda externar essa informação para que mais pessoas possam ouvir a nossa conversa. Aqui a fofoca pode rolar à vontade. Porque É muito bom quando às vezes a pessoa tem alguns insights vendo coisas simples. Coisas simples. Porque às vezes o simples precisa ser dito. Perfeito. Né? Então, eu acho que o fantástico de reunir as pessoas aqui de áreas diferentes é isso. Fantástico. Legal. Lucas. Ô, Átila, eu gostaria de agradecer aí pelo espaço que você deu pra gente. É muito bacana o seu canal. E você é um grande empreendedor de sucesso que tá dando essas oportunidades para pessoas como nós, empresários como nós, estarem aqui apresentando o seu trabalho. E parabéns. Muito obrigado. Eu é que agradeço. E só falar assim que o fato de você estar estimulando pessoas a falar, estimulando as pessoas a mostrarem a cara, é muito bom isso.
né? E poucos têm coragem, poucos têm a Ousadia. A ousadia de mostrar a cara, né? Isso que é muito bom. Tem muita gente aí aparecendo, inclusive patrocinando nas redes sociais para poder dizer coisas que não são e, inclusive, dar prejuízos a muita gente, né? Vendendo coisas que não funcionam. Nós estamos trazendo aqui conteúdo gratuito com especialistas de cada segmento para cada um falar o que realmente conhece, domina e vive disso, que tem negócio na prática, né? Então, isso é muito importante, a gente poder estar trazendo esse conteúdo e contribuindo com as pessoas. Sara, sua frase, seu encerramento, alguma coisa a gente deixou de falar? Achei bacana a sua fala, porque está muito ligado à congruência. A gente, de fato, falar e fazer, e trazer a verdade e transparência. Eu gosto muito, transparência é um dos valores para mim, humildade também, e é assim que eu conduzo a minha trajetória. Eu não fico fingindo para ninguém, gente, sprint money não é nada sobre dinheiro rápido, e sim sobre você mudar a sua concepção de quem você é, como o Renan disse, para que de fato você possa colher resultados. Por quê? Talvez você está nos ouvindo aqui e tenha uma trajetória aí de 20, 30, 40, 50 anos com aquele mesmo comportamento financeiro, pensando que dinheiro não dá em árvore, dinheiro é sujo, e a partir do momento que você começa a mudar a sua mentalidade, a sua relação com o dinheiro, você vai acelerar os resultados. Então, só para deixar claro o que é o conceito dessa aceleração, que é o Sprint Money, que eu trago, que não é sobre dinheiro rápido. A gente, muito pelo contrário, eu gosto de comparar o dinheiro a uma árvore, que a gente tem que plantar uma semente para que ela possa ali render os frutos e prosperar, que a gente entra na parte dos investimentos. Então, deixando esse conceito aqui para que a gente possa entender, Átila, é de fato isso, que as pessoas possam compreender que o nosso objetivo aqui é que tudo tem que ser construído, um passo de cada vez. Não existe nada de milagre, coisas rápidas. E, principalmente, esse ponto que eu disse, que é o que faz muito sentido para mim e com as pessoas que se conectam, é trazer a verdade e a transparência, porque a gente está falando de dinheiro, como o Renan disse. A gente tem que ter esse cuidado com o nosso cliente, com as pessoas que estão junto. Então, às vezes, a gente precisa falar coisas desagradáveis, mas que são a verdade, do que falar, não, tá tudo bem, e a empresa da pessoa quebrar no próximo mês. Tá? Então, eu queria deixar isso muito claro, porque é o que eu mais vejo assim, na minha trajetória. E deixar uma mensagem final também, para que todos possam nos seguir nas nossas redes sociais, que nós vamos deixar disponível. Quem precisar de ajuda, pode nos contactar. E nós estamos aqui à disposição para ajudar todos a prosperar cada vez mais. Renan. Muito bom, né? Sara mencionou super bem, principalmente essa questão do dinheiro, de dar em árvore, né? E assim também é no consórcio. E ela deu o exemplo da árvore, né? Para você plantar para depois colher. Assim também é no consórcio. E hoje você assume ali um compromisso no consórcio, já pensando que futuramente você vai ter aquele valor total em mãos, pagando pouco por mês. Costumo dizer que lá com os clientes que eu atendo diariamente, o cliente chega lá com esse monte de vou chamar de crenças, né? De crenças de pressa, de ansiedade, de isso que quer acontecer, mas também tem aquele cara com o pé no chão que planeja e talvez esteja até naquela fase da vida de querer gostar, não de trabalhar, mas fazer o que gosta. Eu chamo o consórcio para esse lado também, que às vezes a gente fala de consórcio em investimento, não é? Aí eu posso trazer uma reflexão aqui para você. Um exemplo, por exemplo, de questão de consórcio não pode ser um investimento, ou enfim, deixar só uma reflexão aqui. Vamos dar um exemplo aqui de dois tipos de clientes. Uma pessoa que está nessa realidade aí de aproveitar a vida e de um empresário que precisa tocar um negócio com mais fluidez. Vou dar um exemplo agora do mês passado, onde um engenheiro agrônomo contemplou com 30 dias, onde ele ia obter ali acesso aos seus clientes, né, com uma estrada. Uma estrada é um carro menor, né, utilitário, muitos devem conhecer, que eu estou falando. E através da estratégia a gente comprou uma S10, cabine dupla, diesel, para ele poder tocar o negócio dele com mais fluidez. Aí eu te pergunto, a empresa dele agora vai começar a gerar mais dinheiro, mais contrato, vai atender seus clientes com mais qualidade,
com uma estrada ou com uma S10 diesel cabine dupla? Então, certamente, o consórcio trouxe um bom recurso para ele. Então, hoje ele tem, né? Mês passado, então agora ele já está conseguindo já até trazer mais contrato. Então, logo, mais dinheiro no bolso. E para aquele cara que às vezes está já no modo férias eterna, né, Átila? Por que não fazer um investimento com dinheiro de terceiro? Porque o investimento, às vezes, no consórcio, como eu, por exemplo, talvez ele está investindo num carro melhor para sua família, um conforto melhor. Aquela história de carro é tudo igual não existe. Quero ir para um lugar, qualquer carro me leva. Mentira, porque senão não existe carro de 1 milhão. Então a gente, às vezes, faz investimento ali para poder ter um conforto maior. Por exemplo, o cara quer um sítio, igual o Átila, eu sei que tem lá na Bahia. Então, isso tudo a gente consegue através do consórcio. Posso só pegar um gancho aqui no Renan? Agora. Eu acho que é muito bacana a gente desmistificar também, porque quando a gente fala de educação e de gestão financeira, as pessoas acham que é ficar cortando o cafezinho. Isso não vai mudar nada. Então, de fato, o que eu falo para os empresários é: qual é o padrão de vida que você quer viver? É X mil. Ok, como que você vai sustentar isso? E a gente pensar em fazer mais dinheiro, fazer mais fontes de renda, porque isso que é prosperidade. Ficar ali administrando pouca coisa não vai mudar a vida de ninguém. Então, achei muito bacana essa questão da S10, porque é justamente isso. É o cara investir para retornar muito mais, porque ele está mudando ali a imagem dele. Então, achei importante acrescentar. Prosperar, né? A gente tá lidando com um empresário que o cara, né, com a cabeça correta, como deve ser, ele pega lá o dinheiro, antecipa o seu dinheiro com o Lucas lá, por exemplo, para poder investir na empresa e poder trazer mais lucro. Esse é o segredo. E aí, tanto a Sara orientando e comigo também, através de poder adquirindo lá o bem, né, com ele, o consórcio está muito ligado a bens duráveis, né, para depois futuramente, ou ali partir também, se o cara for um cara planejador, né, a palavra, ele vai diversificar seus ganhos através com o Léo e também com o consórcio, para ele poder não descapitalizar. E aí tudo fica mais tranquilo, tudo harmonia acontece, tudo fica lindo. Tudo flui, né? E quando o cara não descapitaliza, o empresário já consegue até dormir mais tranquilo. Aí, pelo que você disse, hoje o cara com uma caminhonete S10, isso não é um passivo para ele, sim um ativo, porque é uma ferramenta e através dessa ferramenta ela vai gerar lucro para ele, que ele continua pagando ali a mensalidade do consórcio, obtendo lucro, aumentando os negócios dele. Soraya Fardim, agora esse cara vai se aposentar. Certo. Agora é contigo. Finalizando aqui, eu já falei bastante hoje, mas eu tô muito feliz, eu tô orgulhosa de estar entre vocês, porque eu aprendi muito hoje com esse bate-papo. Foi sensacional. Informação nunca é demais. Gratidão, Léo. Gratidão, Átila. Gratidão, Lucas. Gratidão, Sara. Gratidão, Renan. Foi um papo muito bom. E eu acho que é isso. A gente tem que ter informação, conhecimento para a gente prosperar mais, porque a gente está nessa vida para evoluir, né? E por que não para planejar também e usar bem o dinheiro do nosso trabalho, do nosso suor de cada dia. Obrigada pela oportunidade, pelo tempo. Adorei o convite e vamos informar as pessoas, né, através do Pod Business aí. Obrigada. Legal. E a gente não pode deixar de finalizar aqui em instantes. Eu estou esperando a hora certa aqui para vocês terem acesso ao Instagram de cada um, para poder acompanhar cada um com as dicas que cada um coloca aqui. Agora, tô aposentado e quero também, seja aposentado ou não, eu quero trabalhar bem com o meu dinheiro. Vendi minha empresa, não vou deixar na mão desses moleques não, vou investir, já era. Eu vou deixar meu dinheiro aplicado aqui de forma que ele vai render muito mais do que a poupança. Uma parte eu quero rendendo, eu quero algo um pouco mais arriscado. Outra parte eu quero poder sacar na hora que eu quiser. Outra parte eu quero deixar para usar daqui 1 ano. Então tem como pulverizar tudo isso. Então a sua dica final aí para quem está nos acompanhando. Bem, antes de mais nada, agradecer pela oportunidade de falar aqui sobre investimentos e sobre toda essa parte financeira, de planejamento, de financiamento, de tudo que a gente precisa para a gente tocar a nossa vida como um todo, né? Agora, um recado que eu queria deixar é que, primeiro, não sejam gananciosos, né? Nada nessa vida vem fácil. Se vem fácil, é porque realmente tem alguma coisa errada. Então, a gente tem que ficar atento a golpes, ficar atento ao dinheiro fácil, aquela coisa que
não é no dia a dia, não é uma coisa correta, né? Então, no momento que a gente passa por problema de pirâmides, tentativas de fraude, tudo mais, procure profissionais certificados, profissionais regulados, né? Autorizados a desenvolver um trabalho, né? E sempre busque investimentos, e seja qual tipo de investimento for, dentro da sua empresa, dentro da sua vida como um todo, adequados ao seu perfil, né? Então, busque diversificação, busque uma forma de conduzir seu investimento de acordo com esses objetivos, quando que você vai utilizar, como que você vai utilizar, porque só dessa forma você vai ter uma tranquilidade com os seus investimentos. Investir é diferente de fazer trading, né? Então, você vai investir em algo que é para o longo prazo, que é para ter um projeto. E nisso eu posso te ajudar, né? Não é um jogo, né? Não é um jogo. Não é um jogo. E aí, já que você está com a fala, como que quem está nos assistindo vai te encontrar para ter toda essa consultoria, acompanhar o seu trabalho, te encontrar nas redes sociais? Aproveita esse momento para a gente já deixar aqui para quem está nos acompanhando. Certo, você pode me encontrar no Instagram, no Borgo Leonardo. Como eu disse, o meu escritório é a Valor Investimentos, credenciado a XP, e a gente vai estar lá à disposição para fazer toda essa assessoria para você encontrar o que é melhor para você investir. Borgo Leonardo, isso está no Instagram, não é isso? Legal. Lucas, como que a gente faz para te encontrar, para ter todas essas informações, e agora que quem está nos assistindo sabe que ele consegue ter dinheiro rápido para poder fomentar o negócio dele? As pessoas podem acessar o site da Comprocred, www.comprocred.com.br, ou pelo Instagram, @comprocred. Sara Maísa. Bom, eu tenho o Instagram, @sara.maísa, com I e com Z, e também através do site, lá está bem claro todos os meus serviços, tanto para pessoa física quanto para as empresas, que é www.saramaísa.com.br. Chama. Renan Calazans. Então, muito fácil encontrar. É fácil, meu nome é Renan Calazans. Se você vai me achar, Renan Consórcios. Simples assim. Renan Consórcios? Renan Consórcios, simples assim. Antes de encerrar, queria agradecer a oportunidade por estar aqui. Certamente foi agregador demais para todos e para quem vai nos ouvir. Antes de encerrar minha fala, a gente trouxe aqui a palavra planejamento. Mas outra coisa que a gente também não focou muito, e o Léo mencionou bem, foi perfil financeiro. Lá no meu negócio, o que eu mais foco é perfil financeiro. Então, às vezes, o cara, ele vai chegar e eu, com pouquíssimas perguntas, vou conseguir direcionar ele pro plano. Inclusive, acredito que ninguém saiba disso, né? Hoje tem planos de consórcio que você rompe uma carência de 6 meses para carro e 12 para imóvel, você está apto a comprar seu bem sem mesmo estar contemplado. Então, essa aí eu deixo como dica, que você perguntou para o Léo, também estou agregando aqui. E, no mais, agradecer mesmo. Soraya Fardim. Bom, eu estou no mundo virtual no meu site, sorayafardim.com.br, e no Facebook, Instagram, Soraya Fardim. Muito fácil de me encontrar. Muito fácil achar todo mundo. E para achar o Fala você agora, né? Para achar o Pod Business, lá no Instagram, Pod Business, tudo junto, só que é com 2 E's. Porque a outra conta oficial já tá diferente. É diferente do que tá escrito ali, né? Também no YouTube, onde está esse podcast, Pod Business, já normal como se escreve. E para encontrar eu, Átila Frois, é só procurar lá nas redes sociais, no Instagram, Átila Frois. Tô no TikTok também fazendo várias dancinhas, então quiser me ver dançando é só ir lá no TikTok. Se quiser me ver trabalhando é lá no LinkedIn, é tudo Átila Frois. Ficamos por aqui. Gratidão por vocês que estão nos acompanhando. Compartilhe esse podcast, sempre trazendo profissionais altamente qualificados, gabaritados para trazer conteúdo relevante para vocês. E chama!